Boa noite, presidente Flávio, colegas vereadores, vereadora, comunidade Trespaciense. Boa noite especial ao colega Nicanor, que está assumindo aqui, então, a vaga hoje no lugar da Maria Helena por um período, né, Nicanor? Seja bem-vindo a esta casa. Tenhas êxito aí na tua passagem aqui conosco. Eu e o Paulinho não combinamos, tá? Só para avisar, mas o assunto que ele terminou, falou por último aqui, é o meu primeiro assunto de pauta aqui hoje, tá? Que são as crianças ou as pessoas com alguma necessidade especial. Tá? Eu protocolei hoje, caminhei hoje, né, para esta casa legislativa aqui, um projeto de lei que trata, que cria, na verdade, institui aqui no município de Três Passos aqui, o Serviço Municipal de Avaliação Multidisciplinar para Diagnóstico de Transtornos de Neurodesenvolvimento. E aí entra a questão do autismo, entra a deficiência intelectual, altas habilidades, enfim, outros transtornos no SUS aqui do município. Por que isso, senhores? Eu fui procurado, né, por algumas professoras aqui do município, relatando algo que para mim é extremamente grave, sério, que é o seguinte: nas escolas, sejam elas municipais, sejam elas estaduais, tem professores que são treinados, digamos assim, que têm a capacidade de avaliar a presença de algum transtorno de deficiência intelectual, algum transtorno de neurodesenvolvimento seria o termo correto, incluindo hoje especialmente o autismo. Né? Quando isso é identificado, esses professores eles preenchem um protocolo e fazem o encaminhamento para o atendimento no SUS, na unidade de saúde. No caso das crianças e adolescentes, esse atendimento ele é direcionado à clínica Carrossel. É o procedimento correto. Então, quando um professor, uma escola, encaminha uma criança ou um adolescente para um atendimento desses, é porque já teve, com a sua experiência, né, já enxergou que existe a possibilidade de ter um transtorno, de ter algo a ser estudado e aprofundado ali, o que deve ser feito por profissionais da saúde. Tá? O que esses professores que me procuraram relataram, e aí está a gravidade do caso? Que conforme o médico que atende essas crianças e adolescentes lá na Carrossel, esta criança é encaminhada adiante para atendimento especializado, que é o correto, que é o que deve ser feito, e conforme o médico, essa criança não é encaminhada adiante. Vocês entendem a gravidade disso? Quem tem que avaliar a existência de um transtorno de espectro autista ou qualquer outro transtorno de neurodesenvolvimento é uma equipe multidisciplinar. Isso é regrado, estabelecido em lei federal, em diversos protocolos. Então, não pode chegar na clínica Carrossel, aqui ou qualquer outra clínica, uma criança que já vem com o encaminhamento da escola e esta criança, conforme o médico que lhe atende, ser encaminhada adiante ou não ser encaminhada adiante. Tem vários relatos ali sobre estas situações, isso é sério. Por isso, estou encaminhando esse projeto de lei que, dentre outras coisas aqui, ele traz um anexo ali, ele institui esse Serviço Municipal de Avaliação Multidisciplinar, e eu já peço de antemão o apoio dos colegas, o carinho dos colegas na análise desse projeto. Vai passar pelo critério técnico da casa, enfim, para ver a viabilidade jurídica e tudo mais. Mas ele também traz em anexo um protocolo, um fluxo de atendimento, tornando obrigatório que quando esta criança entre na unidade básica de saúde, ou lá na clínica Carrossel, onde for, ela obrigatoriamente tenha que ser encaminhada para um atendimento multidisciplinar. Torna esse atendimento obrigatório. Uma avaliação por uma equipe multidisciplinar obrigatória, e estabelece um prazo para isso, inclusive. Por que um prazo? Porque também, nesses relatos, inclusive com as fotos dos encaminhamentos aqui que as professoras enviaram, criança que consultou em abril, que daí teve o encaminhamento, né, para a equipe especializada, então ela já passou meses em análise, em avaliação na escola, né, observação dos professores até entender que tem algo a ser analisado mais profundamente. Então elas mandaram exemplos, uma criança que foi encaminhada em abril para consulta, né, na unidade básica de saúde, no caso foi na clínica Carrossel, foi atendida e aí foi encaminhada então para a equipe especializada, para uma primeira consulta especializada. Aí vai na secretaria marcar esta primeira consulta com o especialista, essa consulta foi marcada para outubro, 6 meses. A primeira consulta. Aí nessa primeira consulta especializada vai ser feita um encaminhamento para outros especialistas, entende? Quanto tempo isso você passa até ter um diagnóstico de fato? Mais de 1 ano, 2 anos?
sabe-se lá quanto tempo vai levar. Outro caso, a criança foi encaminhada em maio, a consulta também lá para final de outubro. Então, 5 meses, a primeira consulta. Então, isso não pode acontecer. Esse projeto de lei estabelece um prazo de 60 dias para que esse atendimento por uma equipe especializada aconteça, senhores. E aí, pergunto para todos aqui, para que os meus colegas que estão aqui, para a comunidade que está nos ouvindo, se não é este o nosso papel enquanto parlamentar, se não é apresentar projetos, Luiz Costa, que venham a trazer benefício e ajuda, socorro, para aquelas pessoas que mais precisam, para resolver problemas da comunidade, porque quem mais sofre, se isso acontece com meu filho, com minha filha, felizmente eu tenho condições de buscar outros caminhos, outras formas de atendimento, planos de saúde, enfim, né, outros meios. Mas muita gente não tem. Muita gente não tem. Para ali na negativa de atendimento especializado, para nos meses, né, até ter uma primeira consulta. Nesse tempo, quando vê, já troca de escola, já muda de cidade, uma série de situações. Então, nosso papel, senhores e senhoras, é esse, é apresentar projetos como esse que venha resolver problemas e trazer benefícios para a população. Então, peço o apoio dos colegas, vamos olhar com carinho esse projeto, porque vem regrar e trazer, resolver um problema que está aqui pautado na nossa frente e que é extremamente sério, extremamente grave. Nós estamos falando de crianças, inclusive o projeto estabelece aqui uma prioridade no atendimento de crianças até 7 anos de idade, porque é até 7 anos de idade que a neuroplasticidade, que essas questões cognitivas, elas se formam com mais intensidade, precisam ter um atendimento especial. Enfim, o projeto vai chegar ao conhecimento de todos vocês. Eu peço apoio, me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Agradeço o contato que as professoras fizeram comigo, porque Então, a gente não tinha conhecimento disso. Nicanor, o Paulinho acabou pedindo antes ali, do senhor, ele fez um sinal aqui. Se você, por mim, você pode dividir a fala aí, sem problema. Bom, estão com a palavra, senhores, da parte. Só bem objetivo, meus parabéns, vereador, pelo seguinte, a Rosana está aqui e é testemunha disso também, que o número de crianças problemáticas, a tendência é aumentar, cada vez mais, porque o professor sabe, né, e a discussão entre a gente mesmo nas escolas, que as crianças com esses problemas, com o autismo, com esses mais outros problemas de aprendizagem, em todo sentido, cada vez que precisa de uma equipe mesmo multidisciplinar, e não é só um médico que vai dar o parecer. Concordo com o vereador, vou deixar para o meu amigo Paulinho aí fazer o... Estamos aqui para dividir, ajudar a somar e dividir de novo e somar de novo, mas assim, Diego, parabéns por esse projeto que você enviasse à casa, e com certeza essa casa vai dar o respaldo político a esse projeto, né? Técnico também. Só para vocês terem uma ideia, ainda para quem já deve ser conhecedor da situação, há 17, 18 anos atrás, a contagem era, em média, aí, mais ou menos 70 crianças para uma com deficiência, né? Com uma especialidade. Há uns 8, 10 anos é 50 por um. Agora poucos anos atrás era 37, 38, agora está em 31, 33, e em 8 anos é para chegar em torno de 20 e poucas crianças, uma a cada 20 e poucas crianças. Então, assim, está aumentando esse número gigantescamente e rapidamente, que não dá para quase se entender. Mas o que tu falas da questão do atendimento, a prioridade disso, a rapidez, isso pode resultar numa criança que ali futuramente possa estar bem ou não estar tão bem, conforme o atendimento. Então, realmente, nós precisamos, como eu disse, olhar com carinho para esses pais, né? Eu tive um depoimento de uma mãe lá em Portela, que eu nunca mais vai me sair da cabeça, onde ela disse bem assim: quando eu fiquei sabendo que os meus filhos nasceram com deficiência, que eles eram gêmeos, que teria alguma deficiência, eu queria morrer. Eu queria morrer. Hoje, a única coisa que eu peço a Deus para não morrer, porque eu sei que eles vão precisar. Ela ficou um só, na verdade, eu peço a Deus para não morrer, porque eles precisam de mim. Então aquilo vai me marcar
já me marcou pro resto da vida. É uma coisa assim que quando você começa a conviver com isso, você acaba tocando mais o teu coração, a tua mente, e forçando mais e tentando ajudar mesmo, de verdade. Parabéns, Diego. Obrigado, Paulinho e Nicanor, pelas contribuições. Conto com o apoio de todos para a gente construir juntos esse projeto, porque realmente ajuda vidas, né? Ajuda a salvar e melhorar vidas no nosso município, e esse é o nosso principal papel aqui como legisladores, como vereadores aqui nessa casa. Vou aproveitar também falar sobre a Semana Municipal do Meio Ambiente. A vereadora Rosana muito bem lembrou e pontuou esse assunto aqui na sua fala. Nós estamos, né, na Semana Mundial, então, né, do Meio Ambiente, que aqui no município também tem uma programação vasta, diversificada, muito boa. Ficou a programação da semana esse ano, então, com todos está disponível no site, nas redes sociais da prefeitura, então, tem palestras, tem visitas das escolas na UERGS, tem evento na Praça Reneu no dia 6, ali com recebimento de eletrônicos, pilhas, baterias, doação de mudas, enfim, tem uma programação bem vasta mesmo para ser aproveitada em relação a esta Semana do Meio Ambiente. Fica o convite à população para participar, para entrar lá nas redes sociais da prefeitura, né, olhar e tiver interesse em algum dos eventos, alguns dos atos ali, participar. Só tem sentido se tiver participação também, né, da comunidade. Então fica este convite. Dentro dessa linha, né, já que nós estamos dia 5 de junho, que é quinta-feira, então é o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu não posso deixar de falar aqui, como alguém ligado à área, como biólogo que sou, né, sobre o que aconteceu nessa última semana com a ministra do Meio Ambiente, que tem uma história riquíssima, né, que é a Marina Silva, que é deputada, que está como ministra, que já foi senadora, que, enfim, já foi ministra do Meio Ambiente em outras gestões do governo Lula também, uma pessoa respeitada mundialmente, uma pessoa educada, correta, polida, né, que foi tratada de forma absurda, misógina, lá no Senado Federal, pelos senadores que todos sabem quem são, senadores que, em outra oportunidade, que a ministra também foi convidada a ir lá, o mesmo senador que a tratou de uma forma absurda, agora, nesta última semana, disse, após a ida dela lá, a convite, ela foi convidada, disse que ficar 6 horas ouvindo a ministra Maria Silva sem enforcá-la era algo muito difícil, né? Então você veja o nível dessas pessoas, o nível desta extrema direita que aí está fazendo esse tipo de análise, esse tipo de desrespeito para com uma ministra de Estado, uma pessoa do gabarito e do currículo que é Marina Silva. Esse tipo de coisa deveria ficar acima de diferenças políticas ou ideológicas. É respeito. Se trata de respeito. Isso está faltando muito na política brasileira, infelizmente. Esse extremismo que aí está colocado. E não há como deixar de prestar solidariedade à ministra, que se retirou, né, após as ofensas e após o desrespeito, se retirou lá do Senado, porque não havia outra coisa a fazer diante daquele ambiente nefasto, né? Dizer também que nós estamos vivendo aí e vendo, né, pelas notícias aí, um surto, né, de H1N1, de influenza e de gripe, que está lotando UTIs pelo estado afora. Aí ouvi falar, não sei se é dado oficial, que Juí também está numa situação complicada, né, de internações nas UTIs aqui com relação a H1N1, e isso é sério, é um vírus muito sério. Nós estamos vivendo, e eu estou estudando isso, inclusive, resistências bacterianas, né? Os nossos antibióticos, muitos deles não fazem mais efeito, há muitas cepas de bactérias que estão aí, gripe causada por vírus, né? Importante reforçar isso, não é bactéria, é vírus, mas é preocupante quando a gente está vendo essa situação. E aí a importância da vacinação, pessoal. Num momento em que a gente nem devia discutir a importância de vacinação, que há uma campanha, né, de desinformação no sentido de vacinação, a gente está vendo essa situação. Então, vacinem-se. E para encerrar, né, meu tempo já está ali nos 20 segundos finais, presidente, dizer ali, reforçar aquilo que o Sandro falou, né, Sandro? Nós fomos, e falar aqui em memória, com a licença aí do nosso saudoso Edivan, e com a licença que eu peço aos seus filhos aqui, falar em memória dele, em respeito a ele,
nós tivemos uma vitória judicial, né, num processo que moveram contra nós, contra a nossa federação, dizendo que nós tínhamos que a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, tinha fraudado, então, as eleições com candidata laranja nessas eleições municipais. Um absurdo, que a Justiça, obviamente, indeferiu. Aqui, claro que cabe recurso. Foi uma ação movida pelo prefeito Arley contra a nossa federação, com o intuito, claro, de não ter oposição, às ideias aqui, de não ter crítica ao seu governo aqui, de calar, né, e dizimar, digamos assim, a oposição aqui, tentando, movendo uma ação, então, descabida, né, só pelo fato de uma mulher não ter tido uma votação expressiva aqui, como se o fato de ser mulher obrigatoriamente tivesse que resultar numa votação expressiva. Se fosse um homem, não teria problema nenhum, mas uma mulher, aí teria problema, né? Então, olha, ainda bem que a Justiça foi justa, né, seguiu a lei e os argumentos e fatos demonstrados pela defesa, né, e decidiu pela única decisão possível, que era a improcedência da ação. Então fica este registro aqui e continuamos aqui, né, Sandro? Continuamos aqui firmes, debatendo, praticando a boa política. Uma boa noite a todos.